Vamos olhar a lista de relacionados do Botafogo para esse jogo? Coloca aqui na tela, por favor. A gente tem a ausência do Damian Soares, que está suspenso. Ele foi expulso, já cumpriu um jogo, mas como é um vermelho direto, são 2 jogos que ele tem que ficar fora. E a gente também tem a ausência do Rafael, por uma questão clínica. O Rafael que estava voltando, e eu acho que o torcedor lamenta muito, que tinha uma expectativa muito grande, principalmente no último jogo de Libertadores. O Matheus, que é um garoto que é uma promessa, que é um garoto muita qualidade, mas não desempenhou bem contra o Júnior Barranquilla. E quando o Rafa entra no jogo, ele dá uma consistência ali, principalmente defensiva, Pedrosa. Era um outro momento do jogo, era um outro momento do Júnior Barranquilla também, mas eu achei que o Rafa somou bastante pelo lado direito. E aí, mais um problema clínico, ele é que vai ser a ausência. Eu acho que tinha uma expectativa até do torcedor de encontrar o Rafael como titular na lateral direita. O problema do Rafael é que você não consegue contar com ele, né? Isso está claro, na cabeça de qualquer treinador. Por que ele escolhe o Matheus Ponte em relação ao Rafael? Porque você não sabe se você vai ter o Rafael no jogo seguinte. Isso não é uma questão de agora. Tiveram até lesões que não foram culpa do Rafael. Foram lesões de fatalidade, mas em outros momentos você, analisando o que é o Rafael, é um grande jogador, é um cara que poderia ajudar o Botafogo, só que você não pode contar com ele, porque ele tem problemas físicos constantes. Então como é que você vai armar o seu time contando com esse cara se você não sabe se ele vai ter ele no próximo jogo? Então, para o Botafogo é uma situação muito complicada. Eu acho que, de forma geral, analisando o grupo, a derrota em casa, ela complica o Botafogo já de cara. Ao mesmo tempo, você não pode nem pensar em, eu vou pontuar, eu só vou ganhar um ponto aqui. Não, o Botafogo tem que jogar para vencer fora de casa, para poder voltar ao grupo. Eu vou dar um exemplo aqui. O Grêmio perdeu o primeiro jogo e perdeu o segundo jogo dentro de casa. Ao contrário, se o Botafogo perder esse jogo fora de casa, o Botafogo ficou numa situação parecida com a do Grêmio. Sabe quanto que o Grêmio vai conseguir a classificação? Muito dificilmente, porque o Grêmio pega o Estudiantes fora de casa agora na próxima rodada, só que tem 0 pontos. E a gente fala o que aconteceu, que não foi o caso do Botafogo, o Grêmio colocou o time reserva no primeiro jogo. Então, quando você perde um jogo numa fase de grupos que tem 6, contra adversários da Libertadores, que são adversários difíceis, não só pela qualidade técnica, mas também por questões como altitude, questões de viagem, de cansaço, é muito complicado. Então o Botafogo não pode nem pensar em empatar a partida pela Libertadores. E segundo o site do Globoesporte.com, além do Rafa, que a gente citou aqui, e do Damian Soares, o Eduardo, o Marçal e o Savarino também serão ausências nessa partida. O Botafogo ainda não colocou os relacionados, mas o Globo Esporte deu esse destaque nessas ausências. E a gente comentando em cima disso, Vene Casagrande, como será que o Arthur Jorge vem com esse Botafogo? O Eduardo que já não fez um bom jogo contra o Júnior Barranquilla. E aí você tem a opção do Romero no banco, né? Eu ia falar justamente o nome dele. Talvez seja a oportunidade aí para o Romero ser titular, até porque ele foi contratado para isso. Teoricamente, para brigar por uma vaga com o Eduardo ou ser o reserva imediato do Eduardo. Então acredito que seja uma boa oportunidade para o Romero estrear como titular. Se a gente for para analisar, uma boa oportunidade, porque pela ausência do Eduardo. Mas num jogo fora de casa, Libertadores, em Quito, altitude, vai ser complicado para o Romero. Mas ele tem futebol, ele já mostrou que consegue desempenhar bem aí em competições sul-americanas. Então é uma tarefa extremamente difícil para o Botafogo e pelo que aconteceu na estreia, eu acho que o Botafogo tem que correr atrás do resultado. Qualquer outro resultado, se a gente parasse e analisasse aqui, se fosse uma estreia, Botafogo e LDU fora de casa e o Botafogo empatasse, ok. Só que se a gente olhar o cenário atualmente do grupo do Botafogo, um empate e uma derrota é péssimo para o Botafogo. Lembrando que o Júnior Barranquilla empatou ontem. Isso é um bom... Mas o quê? O Júnior tem 4 agora? É. Se o Botafogo empatar, fica 3. E ainda enfrenta o Júnior fora de casa. Mas eu digo, não pensando no Júnior, pensando nos outros. Que segura todo mundo. Quem são os outros? Segurou. É o Universidade a LDU e a Universidade. Que tem 4 também. Botem aqui o grupo. A LDU perde no primeiro jogo, então a Universidade tem 4 pontos. Isso. O Júnior tem 4, a LDU tem 0 e o Botafogo tem 0. O jogo da LDU e do Botafogo é vida ou morte para esses dois times. É verdade, vida ou morte. matematicamente é. E aí a gente olhando também se existe essa ausência do Savarino, um outro problema. O Botafogo tem um buraco ali do lado esquerdo de ataque, tem um retorno, o Jefinho voltando, mas ainda precisa de ritmo de jogo. O Vitor Sá saiu, não volta mais, né? Já foi-se embora. Sim. E o Savarino nem é do lado esquerdo, o Pedrosa. Ele tá fazendo aquela função ali para ocupar aquele espaço que estava vazio. E agora a ausência dele. Joga o Jefinho. Eu não tenho dúvida disso. Tem que jogar o Jefinho, que é um jogador que está acostumado a atuar pelo aquele lado esquerdo. Infelizmente, teve uma lesão que
parou a progressão dele que ele estava tendo na temporada, estava entrando, fazendo os gols, tanto tabelando quanto conseguindo fazer as jogadas de ponta. Para mim, o Jefinho sempre foi, inclusive, o titular dessa ponta esquerda. Mas, infelizmente, ele teve essa lesão que freou esse crescimento que ele estava tendo. Agora, sem o Savarino, joga o Jefinho. Boa noite, torcida alvinegra! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Botafogo. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal, é de suma importância. E também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder geral. E vejam essa notícia que acabou de sair. Galera, o Botafogo tenta superar o Flamengo e pode pagar cerca de 50 milhões de reais pelo lateral esquerdo argentino habilidoso Enzo Dias. É isso mesmo, sabendo que a janela do meio do ano está chegando, está se aproximando, o John Textor quer qualificar ainda mais o seu plantel para o restante da temporada. E sendo assim, há rumores de que o Botafogo pode tentar superar o Flamengo e tentar contratar esse lateral esquerdo que está em alta no futebol argentino, Enzo Dias. É isso mesmo, o lateral esquerdo habilidoso do River Plate lá da Argentina. Dizem que o Botafogo acredita que ele tem um potencial muito técnico. O scout do Alvinegro está analisando esse jogador já tem algum tempo e acredita que esse atleta pode assim qualificar e qualificar muito o Botafogo nessa temporada, assim ao lado do Marçal. Ele tem um potencial técnico gigante que pode ser muito bem aproveitado aqui no Brasil, só que a negociação no momento não parece ser moleza. Então, galera, é o seguinte, o Flamengo também está analisando esse jogador, só que assim, o John Textor, ele não fica igual os dirigentes rubro-negros, que fica só naquela conversa mole, ele chega lá e paga. Foi assim que fez com o Luiz Henrique, ele chegou lá na mesa do time do Betis, da diretoria do Betis, quanto que é? 18 milhões, pago 20. Levou o Luiz Henrique. Vai ser a mesma coisa com o Enzo Dias, se caso ele vir. É um atleta que, assim, se o Botafogo conseguir tirar esse jogador do River Plate, vocês podem ter certeza que será uma contratação, será uma transação fantástica. Assim, as conversas estão se adiantando, só que ainda não tem nada concretizado. A qualquer atualização, lembrando que a janela do meio do ano só abre no meio do ano, que é a janela mais forte daqui do futebol brasileiro. Essa janela que está aberta é a janela caseira, que vai até o dia 19 de abril. Ou seja, alvinegras e alvinegros, vamos ter paciência, porque qualquer atualização eu voltarei aqui para atualizar vocês, para deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo. Então é isso, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!